Irmãos queridos, bom dia. Nós estamos iniciando o nosso movimento da palavra através da missão Prega a Palavra. Deus tem nos abençoado, tem edificado a nossa igreja, temos sido edificados. Tem uma pastoral aí no nosso boletim, os irmãos podem estar lendo, está no nosso grupo também. Nós estaremos daqui a pouco passando um vídeo, estaremos disponibilizando também no grupo do WhatsApp para que os irmãos possam ter acesso. No grupo da igreja também tem o nosso boletim de oração. Nós teremos um boletim onde nós estaremos orando ao longo de toda a semana, iniciando hoje, e nós vamos todos os dias a partir das 19h30 nos reunir aqui. Então amanhã nós estaremos aqui reunidos e estaremos, se assim Deus permitir, orando pela visão que Deus tem dado para esse ministério Prega a Palavra. Aí no nosso boletim você tem uma breve história, que também está no nosso manual aí de oração. E eu quero apresentar aqui para os irmãos um material que nós recebemos, o nosso guia de oração. Então aqui nós temos o nosso guia de oração. A partir de amanhã nós vamos estar usando o guia de oração. Temos aqui alguns exemplares que a Missão Prega a Palavra enviou aqui para a nossa igreja. E os irmãos que estiverem aqui presentes amanhã, eu desejo que todos os irmãos estejam presentes, estarão recebendo o guia de oração. Temos algumas unidades aqui, nós estaremos passando para os irmãos, assim como o vídeo também, os irmãos estarão assistindo, os irmãos irão ganhar também um marca-texto, preparado também pelo Prega a Palavra. Quem estiver aqui também vai ser abençoado, vai receber o marca-texto. O Prega a Palavra também nos mandou aqui devocionais diários. Nós temos aqui um guia de devocionais diário, que no domingo que vem eu vou falar mais sobre ele. Só tem um, É bem provável que os irmãos que estiverem mais imbuídos com a missão Prega a Palavra estará recebendo a palavra diária, que é um manual devocional. Tá ok, queridos? Então eu aguardo os irmãos aqui a partir das 19h30. Aqui no nosso guia de oração, nós estaremos amanhã orando pelo Brasil. Nós temos aqui na primeira página um histórico, alvo, missão do Prega a Palavra. Página 2, os alvos do Movimento da Palavra para 2026, 2027. E amanhã nós estaremos orando pelo Brasil. No dia 2, pela América Latina. No dia 3, por Portugal. São todos os países que nós temos a missão Prega a Palavra. O Prega a Palavra tem atuado na formação de pastores, na edificação de igreja, até todas as nações. No dia 4, nós estaremos orando pela África. No dia 5, pela equipe do Prega a Palavra, pelos professores. E no dia 6, no sábado, estaremos encerrando os desafios que o Prega a Palavra tem à frente. E teremos o dia específico aqui, que vai ser no domingo que vem. Próximo domingo nós estaremos falando e assim encerrando o nosso movimento da palavra. Isso acontece uma vez por ano, e esse é o primeiro ano que e Deus deu essa direção para o Prega a Palavra. Aqui na página 10 nós temos a equipe, tá ok? A equipe da diretoria do Prega a Palavra. Tem um QR Code, tem aqui no púlpito, tem ali atrás, você pode escanear e pode estar conhecendo mais sobre este ministério Prega a Palavra. Que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja nos dirigindo. O desejo do nosso coração é que a palavra do Senhor ela venha estar no centro, e o Prega a Palavra tem essa missão de promover o ensino fiel da Escritura a partir de todo o púlpito, com o propósito que toda a igreja venha a ser alcançada, venha a ser edificada pela palavra e até toda a nação. Que Deus esteja nos abençoando. Ao longo da semana estarei trazendo mais informações. Vamos à palavra agora, irmãos? Você trouxe sua Bíblia? Abra sua Bíblia aí em Neemias, capítulo 8. Nós estaremos fazendo uma meditação no texto bíblico neste momento. Enquanto os irmãos vão procurando, eu vou guardando aqui esse material para que possamos estar meditando no texto sagrado. Neemias capítulo 8. Assim diz a palavra do Senhor. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdra, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês, e leu o livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita,
Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Mazéias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Abadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serabias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo a lei, e o povo estava no seu lugar. Leram o livro, na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carne gordas, tomai bebidas doces, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber e a enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Pai bendito, agradecemos, Pai, ao Senhor o privilégio que temos de estar congregado aqui em Tua casa, o privilégio que temos de poder ler, Pai, a Tua palavra. Pedimos que o Senhor lance luz sobre a nossa mente, ilumine a nossa mente, para que possamos compreender, Pai, a Tua revelação, que saiamos daqui, Pai, logo mais edificados pela Tua palavra, que a Tua palavra sempre esteja no centro, sempre esteja a primazia entre nós, Pai. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu dei um tema para esta mensagem, que é a seguinte, está aí no seu boletim: quando a palavra volta ao centro. Para quem gosta de anotar, anote. Quando a palavra volta ao centro. Qual é a grande ideia, irmãos, deste texto, desta perícope que nós acabamos de ler? Qual é a grande ideia? A verdadeira renovação espiritual acontece quando o povo de Deus retorna à centralidade das Escrituras. Quando o povo de Deus retorna à centralidade das Escrituras, Deus abençoa o seu povo com toda sorte de bênçãos. O seu povo vai voltar a viver feliz, agradável, porque a palavra está no centro. Irmãos queridos, o contexto histórico e imediato que nós vemos aqui nesse texto é que o povo de Deus, mais uma vez, ao longo da história, havia pecado, havia se tornado escravo, estava exilado na Babilônia. Antes do povo ser liberto, antes das muralhas serem reconstruídas, nós conhecemos o livro de Neemias. O livro que vem antes, seguindo o fio da história, são o livro dos reis, o livro das crônicas dos reis. Então nós vemos ali que ao longo do período dos reis, o povo de Israel estava bem com o Senhor, esquecia quem era o Senhor, se desviava dos caminhos, como consequência experimentavam a ira de Deus, nações inimigas vinham, se apossavam, escravizavam o povo de Deus. Então o povo de Deus, neste contexto aqui, havia sido escravizado pela Babilônia, ficou mais de 50 anos, quase 50 anos, num cativeiro babilônico. O templo do Senhor foi destruído, vários palácios em Israel foram destruídos, as muralhas de Jerusalém, as cidades nesse tempo eram protegidas por muralhas, e as muralhas haviam todas sido derrubadas, muitos foram mortos, princesas, donzelas, mulheres, crianças, velhos, idosos, doentes, ninguém foi poupado, e aqueles israelitas, os poucos que sobreviveram, ficaram vivos, foram levados para o cativeiro na Babilônia. Nós sabemos que existiam ao longo da história muitos impérios, foram potências mundiais que acabaram usando o poder para dominar povos. E o povo de Deus, nessa história aqui, havia se tornado exilados por conta da rebelião, por conta da idolatria, por conta de esquecer quem é Deus, esquecer a lei do Senhor. Então Deus usou alguns reis, uma outra nação, um outro império, o Império Assírico, que batalhou, lutou contra a Babilônia e derrotou o Império Babilônico. E Deus usou o rei persa, Ciro, para poder estar sendo o instrumento de Deus para poder estar libertando
o povo de Deus. Então, através da Pérsia, desse império, o povo de Deus ele foi liberto. Foram lançadas leis ainda no primeiro ano do rei Ciro. Lá em Esdras conta a história. Depois aqui já no livro de Neemias, nós vemos o rei Artaxerxes, sendo também um instrumento de Deus, enviando o povo de Deus para que o povo de Deus pudesse voltar para Jerusalém e assim reconstruir o templo, enviando inclusive recursos financeiros para ajudar o povo de Deus. Isaías, se não me engano, no capítulo 44, Isaías chega a chamar o rei Ciro de meu pastor, até porque Ciro, o nome Ciro significa pastor. E ele era um ungido do Senhor. Isaías capítulo 55, o Senhor ele diz que Ciro ele era um ungido do Senhor. Irmãos, presidente, governante, os reis deste tempo são colocados no poder por Deus. São instrumentos de Deus para que Deus possa estar governando, ensinando e instruindo. Aqui um rei, poderíamos falar um presidente no dia de hoje. Foi um instrumento que Deus usou para estar libertando o povo de Deus. O povo de Deus assim voltou para Jerusalém para reconstruir a sua vida, para, diz o escriba Esdras, para adorar o seu Deus, para prestar culto ao seu Deus. E através de Esdras e Neemias, muitas reformas aconteceram, reformas sociais, reformas morais, reformas éticas, reformas religiosas. O povo de Deus passou quase 50 anos em exílio, sendo influenciado por nações pagãs, aprendendo o que não presta. Neemias chegou até a ser bem radical, porque era necessário. Nós vemos lá no finalzinho do livro de Neemias, no início, capítulo 1 e 2, nós vemos o rei Artaxerxes enviando Neemias de volta para Jerusalém, para que pudesse estar reconstruindo o templo, reconstruindo as muralhas. Aí a partir do capítulo 3, finalzinho do 2, no 3 até o capítulo 7, nós vemos a palavra de Deus sendo colocado como primazia, essas questões das leis, o povo de Deus abandonando aquilo que não era edificante, que não era proveitoso para o seu povo, essa reforma moral, ética, religiosa. E no finalzinho do capítulo de Neemias nós vemos até a proibição total de mulheres estrangeiras em meio à nação de Israel. Foram expulsas do meio do povo de Deus, para que pudesse o povo de Deus assim, não mais ser influenciado negativamente. E esse contexto aqui, irmão, que nós vemos, do capítulo 8, que foi o que nós lemos, já estava tudo estabelecido. A cidade já havia sido reconstruída, os muros já estavam sendo reconstruídos, já tinham sido reconstruídos. A cidade, aqui no capítulo 8 de Neemias, ela está organizada, porém o povo de Deus está precisando de algo mais. O povo de Deus não estava precisando mais de pedras. O templo, a cidade, os muros já tinham sido reconstruídos. O povo estava precisando da palavra. Esse é o contexto. O povo estava precisando da palavra. Nós vivemos em nossos dias, irmãos, uma realidade em que muitas igrejas possuem grandes estruturas, grandes templos, suntuosos. Nós vivemos contexto onde muitas igrejas possuem programas, bons programas, uma farta agenda, um calendário. Nós vivemos uma realidade em que igrejas possuem muitas e muitas atividades. Muitas atividades. Mas essas mesmas igrejas carecem da centralidade da palavra. A palavra, ela deve estar no centro. Essa é a verdade, irmãos, que nós temos em nosso tempo, ainda hoje. Nesse mesmo tempo, o povo estava precisando da palavra. Por isso que nós lemos aqui. E hoje, muitas igrejas precisam da palavra. Como o texto está estruturado, irmãos? Nós temos algumas linhas de pensamento. Eu estruturei esse texto aqui em quatro sessões. A primeira está aqui logo no verso 1, que é o primeiro ponto da mensagem, que fala sobre a renovação. A renovação, ela começa com fome pela palavra. A renovação começa com fome pela palavra. É isso que eu vejo, irmãos, que eu consigo entender. Eu vou ler mais uma vez, peço para que os irmãos possam ler. Ver se os irmãos conseguem entender isso aqui no texto. Em chegado o 7º mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem. Os filhos de Israel já estavam na sua cidade nesse contexto. O rei Ciro já tinha enviado o povo de Deus para que pudesse ser reconstruída. A cidade de Jerusalém já tinha sido reconstruída. Os muros já tinham sido reconstruídos. Eles já estavam em plena paz. Tinha sido lançado um decreto onde o povo de Deus poderia voltar a adorar o seu povo. Quando o Império Persa passou a dominar. E aqui, irmãos, eles estão nesse contexto. O povo de Israel estava na sua cidade. Estava vivendo já em perfeita paz. Depois de 5 décadas. Preso, sendo exilado.
E olha o que aconteceu, irmãos. O que aconteceu nesse dia? Todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas. Todo o povo se ajuntou como um só homem, isso eu destaco. E eles disseram a Esdras, diz o texto no verso 1, traga o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Como isso aqui é poderoso, irmãos. Todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor lhes tinha prescrito a Israel. Observe, irmãos, a iniciativa aqui partiu do próprio povo. Do próprio povo de Deus. Eles pediram, traz o livro. Esdras, traga o livro da lei. Traga a palavra. Traga a Bíblia. Que coisa linda, irmãos. A renovação começa com fome pela palavra. A renovação espiritual, ela surgiu como uma sede pela palavra de Deus. E como nós podemos aplicar isso aqui em nossas vidas, irmãos? O que nós aprendemos em nosso tempo, em nosso contexto? Eu aprendo aqui muito claro, irmãos, com esse verso 1, com o versículo 1, que o avivamento, ele não tem seu início em emoções. O avivamento não começa com emoções. O avivamento, ele começa com a fome espiritual, com a sede espiritual. Eu aprendo, irmãos, com essa primeira linha de pensamento aqui do verso 1, que igrejas saudáveis desejam ouvir a voz de Deus. Eu lembro de um tempo que eu estava expondo uma epístola e ouvi de uma pessoa que me mandou um áudio e depois apagou, só que eu já tinha ouvido, enfim, pensou que eu não ouvi, mas eu tive o desprazer de ouvir uma pessoa dizer assim, pastor, o senhor só fala, dá um exemplo aqui, Tiago, expondo Tiago, você só fala de Tiago. A gente quer ouvir, nós queremos ouvir sobre nossos pensamentos, nossas emoções, sobre isso, sobre aquilo. Irmã, você tem que ouvir a palavra de Deus. Irmão, nós temos que ouvir a palavra de Deus. O avivamento, ele vem da palavra de Deus. É isso que nós vemos aqui, o povo pedindo. Igrejas saudáveis desejam ouvir a palavra, desejam ouvir a voz de Deus. Nenhum programa substitui a Escritura Sagrada. Amém, queridos? Segundo ponto, nós vamos para a segunda parte dessa estrutura, do verso 2 até o verso 8. Eu entendo que há aqui mais uma linha de pensamento. E eu quero, mais uma vez, fazer a leitura do texto sagrado. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. Não foi isso que eles pediram no verso 1? Segundo ponto. Então, ele ouviu. O povo teve iniciativa. Esdras trouxe a palavra para o meio da congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos que eram capazes de entender, ouviram. Era o primeiro dia do 7º mês. O que Esdras fez? Ele leu a palavra. Ele leu o livro diante da praça, que está de frente à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anás, Urias, Ilquias, Mazéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbana, Zacarias e Mesulão. Esdras subiu com o livro aberto à vista de todo o povo, porque ele estava acima dele. E abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Mazéias, Elita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas. O que eles fizeram? Ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar. Leram o livro na lei de Deus, claramente dando-lhe explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Qual é a linha de pensamento que nós temos aqui, irmãos? Do verso 2 ao 8. Do verso 2 ao 8. A renovação espiritual exige a exposição fiel da Escritura. Amém, queridos? Esdras, ele não entreteve o povo. O que Esdras fez? Ele leu a palavra. Ele leu a lei. E o que os levitas fizeram? Explicaram.
o sentido. Eu lembro uma vez, estava conversando com um colega que estava afastado dos caminhos do Senhor, ele começou a namorar uma menina que era da igreja, e essa menina levou ela para uma igreja bem movimentada lá em Cabo Frio, de jovens, é o foco da igreja, e ali aquela fila enorme de pessoas esperando abrir, que eles têm esse costume, essa prática, aquela fila enorme, a igreja não abre, fica fechada, chega uma hora que abre, todo mundo vai entrando, e esse menino querendo voltar. Um rapaz, tem em torno de 50 anos, ele disse que quando a igreja abriu, que ele viu as portas abertas, ele colou as placas. O tico-teco dele bateu, ele saiu correndo igual um desesperado para dentro da igreja, foi para o banheiro, se trancou e foi ali. Ele achou que estava entrando numa boate. Tudo escuro, tudo pintado de preto, luzes coloridas para tudo que é legal, fumaça para tudo que é canto. Ele não conseguiu pensar, raciocinar, ele ficou sentindo muito mal. E ficou escondido no banheiro, depois o povo foi entrando, a namorada dele achou, levou ele e o culto começou. E ele falou que foi muito ruim aquele culto. Não teve palavra, ele sedento pela palavra, só teve música, 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 alta, 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 worship, né? Essas músicas que está na moda hoje, que só vive, a música só tem, a letra é uma frase só, e você passa minutos e minutos repetindo, 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 e o povo ficando ali sintonizado, sintonizado, é uma espécie de uma hipnose, muito alto, e você ouvindo aquele barulho, e luz entrando no seu óculos, batendo no seu globo ocular, e fumaça para tudo que é canto, ele estava quase desmaiando. E me contou essa experiência no trabalho, e ele falou, não quero mais saber nunca mais de igreja. Nós não vemos nada disso aqui no texto, irmãos. O que Esdras fez? Ele leu a palavra. Ele trouxe a palavra para o centro. Ele não trouxe métodos. O que os levitas fizeram? Explicaram a palavra, após a palavra ser lida. E o versículo número 8, irmãos, resume muito bem o ministério da pregação. Leram o livro na lei de Deus, e claramente dando explicações, de maneira que se entendesse o que se lia. Verso 8. Nós temos aqui, irmãos, os elementos da pregação expositiva. Leitura do texto, explicação do texto, a aplicação do texto. Isso é pregação expositiva. O povo não precisava ouvir as opiniões de Esdras. O povo precisava ouvir a palavra de Deus. É isso que nós precisamos, irmãos, e é isso que nós devemos aplicar em nossas vidas. O púlpito do Senhor deve ser governado pela Escritura. A igreja cresce quando a Bíblia é pregada, quando a Bíblia é explicada de forma correta. Quando a Bíblia é explicada de forma correta. Nós não queremos ouvir a opinião de quem está falando, do pregador. Nós queremos ouvir a palavra, nós queremos a explicação, a interpretação apropriada, correta. É dessa forma que a igreja cresce. Porque Deus, ele continua transformando pessoas por meio da sua palavra, irmãos. Deus, ele transforma a pessoa por meio da sua palavra. A teologia mostra, em João capítulo 1, que Jesus, ele é a palavra. Jesus, ele é o verbo de Deus. É Jesus quem transforma. Não adianta nada eu preparar um evangelho água com açúcar para os irmãos saírem daqui desnutridos. Com fome. O pastor não pegou um sermão bíblico hoje. Eu vou entrar aqui no YouTube para assistir, porque eu quero palavra. Ele só falou da vida dele. Ele só falou das opiniões dele. Ele só falou daquilo que ele acha. Ah, você é bom, maravilhoso, vencedor. Ai, ele falou tão bem. Eu sou lindo, maravilhoso, perfeito. Não preciso nem me arrepender. Eu sou quase a quarta pessoa da Trindade. Nós vemos, irmãos, um evangelho água com açúcar por aí. Mas, quando nós nos deparamos de um texto como esse, nós vemos que o povo ele foi transformado pela palavra. As vidas se quebrantam, as vidas se entregam a Jesus através da apresentação de Jesus. Ele morreu, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele é o Filho de Deus, ele está à destra de Deus. Ele tem poder para perdoar. Temos que nos arrepender de nossos pecados, viver uma vida piedosa, santa, separada. É isso que a teologia bíblica ela vai apontar. Ela aponta para Cristo, para a palavra, para o verbo de Deus. Terceiro ponto, irmãos. A próxima linha de pensamento, aqui está fechada, eu vejo o verso 9. O verso 9 é a próxima linha de pensamento que nós temos aqui. A renovação produz quebrantamento. Ao ler o verso 9, essa é a verdade que eu entendo. A renovação, pela palavra, ela produz o quê? Quebrantamento. Neemias, que era o governador, Esdras, que era o sacerdote. Esdras também era o escriba do povo de Deus nesse tempo. E os levitas estavam juntos. O que eles faziam? Ensinavam. Tá ok? Eles ensinavam todo o povo. Após eles ensinarem a palavra, após o povo pedir a pregação da palavra, uma pregação fiel, e eles ensinarem, o povo disse, este dia é consagrado ao Senhor.
Melhor, eles disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus. Disseram isso a todo o povo. Pelo que não pranteeis, nem choreis. Por que eles falaram isso? Porque todo o povo estava chorando, ouvindo a palavra da lei. Esdras, Neemias, os levitas, após pregarem fielmente a Escritura, disseram: não precisa chorar. Não é para vocês chorarem. Mas entende, irmão, o que a palavra de Deus ela produz? A palavra de Deus ela produz quebrantamento. O povo chorou porque ouviu a palavra de Deus. O povo foi quebrantado. O povo percebeu o seu pecado. O povo percebeu que estava diante de Deus. A Escritura revelou quem Deus era e quem eles eram. Quem era o povo? É por isso que eles ficaram quebrantados. Nenhuma mudança verdadeira acontece sem confronto. Toda mudança exige confronto. Não é assim quando você disciplina seus filhos? Ou seu filho derruba um vaso desse, ai que lindo, olha, tão fofinho. Você vai educar, você vai disciplinar, você vai botar de castigo. Para que haja edificação, para que haja mudança, tem que ter confronto. E é por isso que eles estavam quebrantados, porque eles foram confrontados pela palavra de Deus. O que eu aprendo aqui, irmãos, para aplicar em minha vida, em nossas vidas? A palavra de Deus, ela consola. Mas a mesma palavra, ela também conforta. Ela também confronta. O que mais eu aprendo? Onde a Bíblia é pregada fielmente, os pecados são expostos. Eu tive o privilégio de pregar o primeiro sermão deste ano na Igreja Batista em Balneário das Conchas. O pastor Maico me convidou para pregar lá. Os irmãos já tiveram o privilégio também de ouvir o pastor Maico aqui na nossa igreja. Preguei lá quase que no culto da virada. Foi o primeiro domingo do ano. E lá eles iniciaram uma série de estudo esse ano sobre esses pecados que quase não são falados. Fofoca, mentira, inveja. Eles iniciaram o trimestre. Deus deu essa direção para o pastor da igreja, eles iniciaram. Eu achei interessante. Porque uma igreja que não é bíblica, que não é séria, que não é fiel à Escritura, você vê outras coisas, irmão. É outra visão. Você não vê o foco em nos reconhecermos o nosso pecado, que é o que nós vemos aqui na palavra. Para que venhamos nos arrepender, para que venhamos ser confrontados. A santidade, irmãos, ela só nasce quando Deus fala ao nosso coração. Se bebemos um evangelho de água com açúcar, sem confrontação, não há mudança. Quarto e último ponto, irmãos. Quarto ponto dessa mensagem, quarto ponto da estrutura desse texto. Verso 10 até o verso 12, são os últimos textos. Disse-lhe mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas fortes, ou melhor, bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Verso 11. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então, todo o povo foi fazer o quê? Foi comer? Foi beber? Foi enviar porções? Eles obedeceram a palavra, eles viveram a palavra, eles foram aplicar a palavra. E eles foram fazer o quê? Regozijar-se grandemente. Vamos falar, o que é regozijar grandemente? Eles foram se alegrar. Obrigado, querido. Se regozijar, isso é se alegrar grandemente. Por quê? Não foi, eu perguntei para ele porque ele gosta dessas perguntas, né? Isso é uma ferramenta hermenêutica. Fazendo boas perguntas. É uma ferramenta do Prega a Palavra. Você lê o texto, eles se regozijaram? Por que eles se regozijaram? Você tem que ler o texto o tempo todo fazendo pergunta, irmão. E, é claro, né? A fonte não vai ser as vozes da sua alma, as vozes da sua mente. A palavra é quem vai responder. Por que eles regozijaram grandemente? A palavra responde, nesse mesmo texto, verso 12. Por quê? Porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Os levitas explicaram. Neemias leu a palavra. A palavra de Deus foi explicada. A palavra de Deus foi aplicada. E por isso o povo se alegrou, se regozijou grandemente. O que eu aprendo, irmãos? A renovação, ela produz alegria. A renovação, ela produz alegria. O texto não termina com lágrimas. Essa perícope que nós lemos aqui, irmãos, do verso 1 até o verso 12, não termina com lágrimas. Termina com alegria. Por que termina com alegria? Diz o texto, porque entenderam as palavras que lhes foram explicadas. Verso 12. Irmãos, o povo experimentou a alegria da reconciliação. Lembra quando você estava distante de Deus?
e você se reconciliou. O povo experimentou, irmãos, essa reconciliação. O povo estava afastado do Senhor e o povo se reconciliou. A palavra de Deus, ela revelou o pecado. Ela revela tanto o pecado, como ela revela também a graça de Deus. Ela revelou o pecado, eles choraram, eles se lamentaram. Mas a palavra também revelou a graça. Vai lá, distribua, compartilha. Não é isso que nós vemos, a instrução? Enviem porções, se regozijem, comam, bebam. Graça de Deus, irmãos. Isso é a graça de Deus. Quais lições eu tiro para a minha vida, para a nossa vida neste momento? A verdadeira alegria nasce da verdade. A verdade de Deus foi pregada, a verdade de Deus foi lida, a verdade de Deus foi exposta, a verdade de Deus foi ensinada, explicada e aplicada no coração da congregação. O que mais eu aprendo? Que não existe alegria duradoura sem submissão à palavra. Uma igreja que vive de programas, de eventos, é necessário que haja mais programas, mais eventos, para que o povo fique aqui. Se acabar, sai. O que mantém uma igreja alegre, duradoura, é a submissão à palavra de Deus. Igreja centrada na Escritura, irmãos, é cheia de esperança. Todo mundo que entra aqui e sai daqui, pela misericórdia de Deus, nós temos ouvido esses comentários, né? Essa igreja é viva, essa igreja é alegre, essa igreja é receptiva. Por quê, irmãos? Porque somos bons, felizes? Porque tem a irmã Michele aqui, que é toda abraçadeira? Isso é um upgrade a mais, isso é bom, é legal. Mas o que está por trás disso? Porque a nossa igreja busca ser uma igreja centrada na palavra, centrada na Escritura do Senhor. Uma igreja centrada na palavra é uma igreja cheia de esperança. E glória a Deus por isso. Finalizando, irmãos, Neemias, ele não apresenta para o povo estratégias de crescimento, estratégias para vivermos santos. O povo foi restaurado. Não foi restaurado por estratégias. O povo foi restaurado por quê? O povo foi restaurado pela palavra. Neemias, ele apresenta a palavra ao povo. O dia do movimento da palavra, irmão. Esse que estamos vivendo aqui na nossa igreja. Esse que os irmãos puderam compartilhar aí no grupo da nossa liderança. Eu compartilhei várias igrejas. São dezenas de igrejas que estão participando desse dia, desse movimento, dessa semana, com o foco na palavra, a centralidade da Escritura, irmão. O dia do movimento da palavra nos lembra da necessidade urgente de que nós não precisamos apenas de mais atividades. O dia do movimento da palavra nos lembra que nós não precisamos apenas de mais atividades, de encher o nosso calendário, de mais eventos. O dia do movimento da palavra nos lembra que nós precisamos da palavra do Senhor ocupando o centro. A palavra do Senhor, ela deve estar no centro da igreja. Eu quero lançar um desafio para os irmãos, tá ok? Que a partir de amanhã, segunda-feira, nós estejamos aqui, orando. Nós passaremos toda a semana, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo que vem. Hoje à noite nós também teremos pregação da palavra. Falaremos sobre o dia do movimento da palavra. Mas nós estaremos orando por pastores, irmão. Ao longo de toda essa semana, nós estaremos orando por igrejas. Nós estaremos orando pela liderança, pelas lideranças das igrejas em todo o nosso país, para que estejam comprometidos com a palavra de Deus, com a fidelidade à Escritura. Os irmãos aceitam esse desafio? Vamos orar nesse momento, irmãos? Feche seus olhos. Baixe sua cabeça. Nós estaremos orando. Pai bendito, te agradecemos, Pai, por esse tão grande privilégio que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, pela palavra que nós lemos. Desejamos, Pai, ser uma igreja fiel, uma igreja séria, comprometida com a Tua palavra, que não vive apenas de atividade, apesar de termos atividade, que não vive apenas de eventos e mais eventos, Pai, para que o povo venha estar aqui, Pai. Nós não queremos ser conhecidos desse jeito, Pai. Uma igreja que faz eventos para que o Teu povo tenha prazer nos eventos, Pai, e não na Tua palavra. Que a Tua palavra esteja no centro da Tua igreja, Pai. Que a Tua igreja entenda, Pai, que eles estão aqui por causa da Tua palavra, porque adoram o verbo vivo de Deus, Cristo Jesus. Ele é a palavra, Pai. Muito obrigado, Pai, pela direção que o Senhor tem nos dado. Quebranta sempre nosso coração, Pai. Confronta, Pai, nossos pecados, Pai. Nos faz voltar, Pai, como esse povo que chorou, que lamentou, que se arrependeu de seus pecados, Pai. E a renovação produziu alegria. Nos ajuda, Pai, para que venhamos viver sempre sendo renovados pelo Senhor, Pai. Aplica, Pai, a Tua palavra em nosso coração, para que possamos, como esse povo, Pai, crescer, sermos reconciliados com o Senhor todo dia, Pai. Sermos alvo, Pai, da Tua graça, Pai. Perdoa nossos pecados quando nós não priorizamos, Pai, a Escritura Sagrada, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, fala conosco. Trabalha, Pai, em cada líder aqui da nossa igreja, Pai, para que seja renovado pela Tua palavra, para que se comprometa com a pregação fiel da Tua palavra, Pai. Assim como vemos no verso 8, Pai, no capítulo 8 de Neemias, Pai.
A tua palavra sendo lida, sendo explicada, sendo aplicada, Pai. É isso que nós precisamos, Pai. Não ouvir a opinião, os pensamentos de fulano, ciclano, mas nós precisamos ouvir a tua palavra, Pai. A palavra de Deus. A palavra, Pai, que penetra na divisão das juntas e das medulas, do corpo, da alma, do espírito, Pai. Que a tua palavra, Pai, venha estar nos dirigindo e seja o centro de nossa igreja, seja o centro de nossa vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém! Glória a Deus. Querido Daniel, a gente consegue passar aí o vídeo, depois o slide? Nós temos um vídeo aí do diretor executivo, pastor Jeremiah, é assim que se pronuncia o nome dele, e ele estará falando um pouquinho mais sobre o movimento da palavra e sobre a missão Prega a Palavra. Depois nós estaremos passando um slide aí, onde nós iremos também passar mais algumas informações para os irmãos. O que significa a palavra de Deus para você? A voz do bom pastor chamando e guiando suas ovelhas? A sabedoria de Deus para cada decisão da vida? A ferramenta nas mãos do Pai moldando você à imagem de Jesus? Os planos e propósitos de Deus que jamais podem ser frustrados. A palavra de Deus transforma vidas, consola, corrige, orienta e dá vida nova. Mas a palavra de Deus está transformando vidas hoje? Está sendo proclamada, ensinada e estudada com fidelidade nas igrejas do Brasil e do mundo? Em muitos lugares, pastores que amam a Deus e sua palavra desejam pregar a Bíblia fielmente, mas nunca receberam treinamento para abrir as Escrituras com clareza, compreender a mensagem do texto bíblico e proclamá-la ao povo de Deus. Faltam mentores, falta formação, falta orientação prática de como, na dependência do Espírito Santo, abrir a Bíblia, descobrir a mensagem do coração de Deus, ser primeiro transformado por ela e então proclamá-la com fidelidade. Séculos atrás, o profeta Amós fez um alerta solene. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra. Não fome de pão, nem sede de água, mas fome de ouvir as palavras do Senhor. Que essa fome jamais descreva a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja local deveria ser um lugar onde a palavra de Deus é proclamada com fidelidade, explicada com clareza e vivida com poder. Um lugar onde o púlpito transborda das Escrituras. Um lugar onde a palavra gera vida, transformação e esperança. É por isso que existe o movimento Pregue a Palavra. Nossa missão é simples e profunda. Promover o movimento fiel da palavra de Deus, de todo o púlpito, através de toda a igreja, até toda a nação. Sonhamos em ver pastores capacitados para expor as Escrituras, igrejas alimentadas pela palavra, famílias transformadas pelo Evangelho e cristãos vivendo com o coração de Deus para a glória de Deus. Se você, sua igreja, o seu pastor já fazem parte desse movimento, queremos expressar nossa profunda gratidão pela sua parceria. E queremos convidar você a dar mais um passo conosco. Na próxima semana, dia 14 de junho, dezenas de igrejas ao redor do Brasil celebrarão o Dia do Movimento da Palavra. Será um dia para conhecer mais sobre esse movimento, orar pela pregação fiel das Escrituras e participar daquilo que Deus está fazendo para que sua palavra seja proclamada com fidelidade. Porque quando a palavra de Deus é proclamada com clareza, vidas são transformadas. E quando púlpitos são renovados pela palavra, igrejas inteiras são renovadas. Participe conosco. Juntos queremos ver a palavra de Deus ecoando de todo o púlpito, através de toda a igreja, até toda a nação.